Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é o professor Anderson. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Windows Server 2016 e para esta aula eu vou falar um pouco sobre os diretórios e Active Directory. O que é um diretório? O diretório ele é uma estrutura hierárquica que armazena informações a respeito de itens de uma rede. E ele é composto por diversos tipos de itens, ou melhor, de diversos tipos de objetos, que cada um deles identifica os recursos disponíveis na rede, que pode ser contas de usuário, grupos, unidades organizacionais, usuários, impressoras, usuários e grupos de usuários são diferentes, políticas de segurança, dentre vários outros recursos. Agora, qual é a proposta do Active Directory? Primeiro, ele foi ser um diretório único na rede, onde todos pudessem utilizar de um mesmo local para acessar todos os recursos. Segundo, de fácil migração. E aqui eu trouxe para vocês algumas das principais funções que desempenha, como banco de dados centralizado, unidade para aplicação de políticas de segurança, atribuição de permissões, localização de recursos, serviços de replicação, dentre outros. Vou mostrar para vocês agora as duas classificações, ou os dois modelos de redes que nós temos, que nós trabalhamos. O primeiro deles é o Workgroup, é aquele que a gente trabalha na nossa casa. Esse modelo ele não é aconselhado a você estruturar uma rede de uma empresa. Por quê? Primeiro, porque ele é feito por uma rede extremamente pequena, de 4 a 5 computadores no máximo. Segundo, porque ele não tem um Windows Server. E terceiro, é porque ele suporta esse tipo de rede até 10 computadores. Agora, mais do que isso, esse tipo de rede, workgroup, dá muito trabalho, dá muito erro. Ora funciona, ora não funciona. Então você está lá na frente da sua rede, acessando um recurso. Você vai tomar um café ou uma água, quando você volta, de repente, aquela pasta compartilhada você não consegue mais acessar, a impressora você também não consegue mais acessar. É uma rede muito instável. Então, quando a gente fala de rede estruturada, de rede de empresa, nós estamos falando do modelo de domínio, onde o Active Directory é o domínio e com recursos centralizados. Então, administrar dessa forma é muito mais fácil. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui nesse modelo Workgroup, para eu acessar os computadores, eu precisaria ter usuário e senha cadastrado em cada um deles. Se eu tivesse 5 computadores, eu teria 5 usuários e 5 senhas. Se eu mudar uma senha de um computador, eu vou ter já duas senhas para eu lembrar. Se por acaso eu esquecer de uma dessas minhas senhas e eu precisar acessar o recurso que está naquela máquina, eu vou ter um problema. Porque o recurso, ou melhor, porque a senha que eu utilizo no computador 1 não é a mesma senha a mais do que o usuário e a senha que eu usava no computador 2. Então eu preciso lembrar daquela senha para poder acessar o recurso que está nela. Isso já não acontece mais no modelo em domínio. Aqui nós temos recursos centralizados, direto no meu domínio. Então eu tenho um computador, né, um servidor, que é promovido a controlador de domínio e todas as minhas contas de usuários são administradas por esse controlador de domínio. Quando eu crio um usuário e uma senha nele, eu posso ter 2.000, 3.000 computadores na minha rede. Todos eles vão ser acessados a partir da mesma base. Consequentemente, eu utilizo uma única senha e um único usuário. Aqui eu trouxe um detalhamento dessa rede baseada em domínio. Primeiro eu tenho lá os domain controllers, né, que são os controladores de domínio. Então eu posso ter mais de um. Isso não significa que eu vou ter dados redundantes. Esses dados eles são replicados automaticamente entre esses controladores, mantendo a mesma base, o mesmo usuário, a mesma senha e os mesmos recursos. Nos domain controllers é onde está instalado o Active Directory, que é o serviço que mantém esses acessos e esses recursos. Todos os domain controllers eles compartilham da mesma base de dados. E o domain controller é quem faz as autenticações dos usuários durante o logon. As alterações feitas em um domain controller elas são replicadas automaticamente para todos os outros controladores. Nesta imagem, eu trago para vocês uma demonstração de um domínio. Então, o domínio ele transmite uma ideia de unidade. Dentro desse domínio, eu tenho usuários, grupos de usuários, computadores, impressoras. E uma curiosidade é que a partir do Windows Server 2012, né, do Windows Server 2012 em diante, eu posso ter diferentes políticas de segurança dentro do mesmo domínio.
o que não era permitido nas versões anteriores. Então eu tinha que ter uma única política dentro daquele domínio. Se eu tivesse uma política onde eu dou acesso para um usuário e para o outro eu removo esse acesso, isso não era permitido. Então a partir de 2012, 2016, 2019, todos eles trabalham com essa característica de diferentes políticas de segurança dentro do mesmo domínio. Tá certo? Então agora vamos lá para a nossa máquina virtual, onde eu vou fazer a instalação do Active Directory, a instalação desse serviço para vocês. Bom, pessoal, estou aqui com a minha máquina virtual que nós criamos na aula anterior. Essa é a janela do gerenciador de dispositivos e aqui nós podemos instalar as funções e os recursos em dois locais. A primeira, eu posso vir aqui na minha janela principal, na minha janela inicial e clicar em adicionar funções e recursos. O segundo, eu posso vir aqui em gerenciar e tenho lá adicionar funções e recursos. Então eu vou clicar aqui em adicionar funções e recursos e vai abrir para a gente um assistente de adição. Nessa primeira janela ele dá algumas informações do que nós estamos fazendo. Vou clicar em próximo. Agora ele quer saber qual é o tipo de instalação. Nós temos dois tipos, baseado em função e recurso, ou instalação de serviços da área de trabalho remota, que é a VDI. Eu vou utilizar a instalação baseada em função e recurso. Próximo. Ele pede para nós selecionarmos o servidor de destino. Vejam aqui que ele dá para a gente o nome que nós colocamos na aula anterior e também o IP que nós atribuímos a ele. Vamos clicar em próximo. Mostra qual é a versão também do sistema operacional que eu estou trabalhando, que é o Windows Server 2016 Standard. Próximo. E nessa janela ele traz todas as funções disponíveis para a gente poder fazer a instalação dentro do Windows Server. Então, uma coisa é eu ter o Windows Server instalado. Outra é eu ter os recursos instalados e configurados. Aqui eu tenho as minhas funções, dentre elas acesso remoto, acesso de Active Directory, Hyper-V, serviços de armazenamento e arquivo, DHCP, DNS, implantação de impressoras, tem uma série de funções. A que nós queremos é o serviço de domínio Active Directory, é esse daqui. Quando eu seleciono ele, ele traz para a gente aqui uma tela para adição de recursos que são pré-requisitos. Então, sem esses recursos, não é possível instalar serviços de domínio do Active Directory, a não ser que os seguintes serviços de função ou recursos também sejam instalados. Então, ele mostra aqui para a gente. Vamos clicar em adicionar recursos. Aqui do lado direito, ele traz uma descrição da função que eu selecionei. Então, ele mostra para a gente, o ADDS, Serviços de Domínio Active Directory, armazena informações sobre objetos na rede e disponibiliza essas informações para usuários e administradores da rede. O ADDS ele usa controladores de domínio para conceder aos usuários da rede acesso a recursos permitidos em qualquer local da rede por meio de um processo de logon único. É aquilo que nós acabamos de falar nos slides. Eu tenho uma base única onde eu dou permissões de acesso dentro da minha rede. Vamos clicar em próximo. Nessa janela eu tenho os recursos que eu posso fazer a instalação, como por exemplo, assistência remota, backup do Windows Server, cliente Telnet. O que mais? Nós temos muitos outros recursos que nós podemos instalar e que vamos instalar nas próximas aulas. Nessa daqui não temos nenhum recurso adicional. Vamos clicar em próximo. Ele dá uma descrição do que ele vai fazer. Ele mostra para a gente que é o serviço de Active Directory armazena informações sobre usuários, é o que nós acabamos de falar, né? Computadores e outros dispositivos. Vejam que temos algumas observações a serem feitas. Primeiro, para garantir que os usuários ainda possam fazer logon na rede, em caso de falha do servidor, instale pelo menos 2 controladores de domínio. O segundo, o Active Directory, isso aqui é extremamente importante, ele requer um servidor de DNS. É por isso que na aula anterior, quando nós estávamos fazendo a configuração de IP do servidor, nós apontamos já um servidor de DNS para ele próprio, né? 192.168.0.1. Então ele requer um servidor de DNS instalado na rede. Se não houver um servidor de DNS instalado, você será solicitado a instalar a função do servidor DNS no computador. Então isso é muito importante. O servidor DNS é aquele que vai resolver os meus nomes na minha rede. E sem esse serviço eu não consigo instalar o Active Directory. Na versão anterior a 2012,
essa instalação do Active Directory ela não era um pré-requisito ter o DNS. Então aconteciam alguns erros. Eu fazia a instalação do Active Directory, eu não tinha um DNS configurado ou pré-configurado na minha máquina e com isso ele não conseguia enxergar as máquinas, não conseguia acessar os recursos necessários por não conseguir resolver os nomes que ele precisava. Vamos clicar em próximo. Aqui ele pede para nós confirmarmos seleções da instalação. Então ele mostra tudo que vai ser instalado, ferramentas de administração, ferramentas de ADDS, módulo do Active Directory e assim por diante. E agora nós vamos clicar em instalar. Ele vai fazer a instalação, pode demorar um pouco por conta dos recursos serem menores na máquina virtual. Então eu vou pausar o vídeo por aqui e assim que terminar eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, a instalação minha já terminou, agora eu vou clicar em fechar. Feito isso, observem que aqui em cima apareceu uma mensagem, né, um ícone, na verdade, de observação. Né, a gente precisa ficar um pouquinho atento a ele. Então vamos clicar lá para ver o que essa notificação mostra para nós. Ele fala o seguinte, ó, configuração pós-instalação. Configuração necessária para serviços de domínio do Active Directory. A opção aqui embaixo é promover este computador, né, esse servidor, a um controlador de domínio. E é nesse momento que eu vou promover ele a esse controlador. Então vamos clicar, ele vai abrir mais um assistente para a gente. E agora ele fala das configurações de implantação do Active Directory. Tenho três opções. Primeiro, adicionar um controlador a um domínio existente. Não é o caso, nós não temos nenhum existente. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Também não temos nenhuma floresta existente. Então o que nós vamos fazer é adicionar uma nova floresta. Eu vou dar nome aqui, por exemplo, de botucatu.com. Esse é o nome que eu vou atribuir. Próximo, ele vai checar esse nome de domínio, vai verificar se está tudo ok. Aqui ele pergunta o nível funcional de floresta e o nível funcional de domínio. Isso aqui é para caso eu tenha já um servidor, um controlador instalado na nossa rede, é preciso fazer aqui o apontamento da versão que nós temos. Então aqui nós não temos nenhuma, vou deixar o Windows Server 2016. Eu vou precisar agora digitar uma senha aqui embaixo. Essa senha não necessariamente é a mesma senha do usuário administrador. Essa aqui é para o modo de restauração do serviço de diretório. Vou imaginar que eu perca o meu diretório. Vai precisar de uma senha restauradora. E essa senha é a que nós estamos cadastrando agora. Eu vou cadastrar a minha, vocês podem criar uma de vocês. Pronto, já coloquei a minha senha, lembrando que ela tem que ter um nível mínimo de complexidade, né? Letra maiúscula, minúscula e números. Feito, eu vou clicar em próximo. Vai fazer as observações agora de DNS, vamos clicar em próximo também. Ele vai atribuir automaticamente o nome de domínio NetBIOS, vamos clicar em próximo. Agora ele mostra os caminhos, né, para especificar aqui o local do banco de dados do Active Directory, os arquivos de log, uma pasta sysvol que é importante, nós vamos utilizar ela mais para frente. Vamos clicar em próximo. Ele mostra aqui qual é o domínio, NetBIOS, o nível funcional de floresta e de domínio, as opções adicionais. Ele traz para nós aqui um resumo do que nós vamos configurar no nosso servidor. Vamos clicar em próximo, vai fazer a verificação dos pré-requisitos, e um desses pré-requisitos é o servidor DNS, então nós já vamos ver o que vai acontecer. Ok, aqui ele dá um verdinho, um V verde aqui, ó, mostrando para nós que todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Vou deixar uma dica para vocês, se vocês chegarem até essa tela e nela não apareceu o verde, verifica aqui embaixo qual é a observação. Ele vai mostrar aqui para vocês o item que deu problema. Provavelmente, nesse ponto aqui, o problema é de DNS. Se isso acontecer, vocês vão ter que fechar essa janela, acessar as propriedades de rede e verificar se vocês apontaram lá qual é o servidor de DNS. Na maioria das vezes, o problema nesse ponto aqui é por falta de apontamento do servidor DNS. Vamos clicar em instalar. Ao final da instalação, ele aparece essa janela aqui para nós. Então ele precisa fazer a reinicialização do nosso sistema para ativar as configurações. Então vamos aguardar a reinicialização e a gente já volta. Pronto, minha máquina já terminou de carregar as configurações. Vou fazer o login. Vejam que agora ele traz para nós aqui o domínio que nós criamos. Então Botucatu, no meu caso, / o meu usuário administrador. Agora eu vou colocar a senha.
e fazer a autenticação nessa máquina. Ele vai carregar o perfil de usuário novamente, né? E logo ele já acessa os recursos. Agora observem que ao carregar o gerenciador do servidor, aqui do lado esquerdo, onde ele tinha apenas um servidor de armazenamento, agora ele vai ter o servidor de armazenamento mais o servidor que nós acabamos de instalar, que é o de Active Directory. Ele já terminou de carregar, então nós temos aqui o servidor de Active Directory, o DNS que ele precisou fazer a instalação por ser um pré-requisito e os serviços de arquivo. Agora, para acessar o meu servidor de Active Directory, eu vou lá em ferramentas. Aqui dentro de ferramentas eu tenho várias para eu poder trabalhar: gerenciamento de impressão, gerenciamento de políticas de grupo, gerenciamento de computador. E mais embaixo nós temos usuários e computadores do Active Directory. Vamos clicar e abrir para ver como funciona. Tá aí, está feita a nossa instalação e configuração do Active Directory, já promovendo esse servidor a um controlador de domínio. Então, nessa ferramenta que é de usuários e computadores do Active Directory, nós conseguimos agora trabalhar dentro do nosso domínio criado tudo o que é preciso de usuários, grupos, computadores, enfim, todos os objetos de Active Directory nós vamos trabalhar agora a partir da próxima aula. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou tem algum comentário, pode postar aqui embaixo. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.